Fala galera, começando mais um Viajando com o Felipe, mais um episódio muito especial, com uma convidada muito especial também. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, muito feliz de contar mais uma vez com a sua audiência aqui também. Quero agradecer mais uma vez por você apoiar esse projeto, por poder comparecer e contar com a sua presença aqui, tá? Esse episódio, mais uma vez, conta com o apoio da FAC Turismo, passagens nacionais e internacionais, pacotes de viagem, hotel, aluguel de carro, enfim, tudo que você precisar para a sua viagem, conta com os caras da FAC Turismo, que eles vão te ajudar e vão fazer para que sua viagem seja a melhor experiência possível. Se você quer aprender a viajar com milhas também, então tem um cupom muito especial para você que está assistindo aqui também, Viajando20, aqui no link na descrição você vai clicar e já compra seu curso, aprende que você vai viajar bastante, economizando muito também, com muito conforto, vai pegar a classe executiva, vai hospedar nos melhores hotéis do mundo e vai aprender tudo isso com o cupom Viajando20 aqui também, tá? Agradecer também a Intense, tá? Pela estrutura, pela logística, se não fosse por eles nada disso aqui estaria acontecendo. Vamos começar então. Imagino que todos vocês, pelo menos a maioria de vocês que está nos assistindo, vão concordar que viajar é uma das melhores coisas da vida, né? Quem aqui não gosta de sair pelo mundo, conhecer novas culturas, provar novos sabores, vivenciar novas experiências? Todo mundo aqui gosta. Mas vocês vão concordar também que tem algumas situações que podem transformar o sonho de uma viagem num verdadeiro pesadelo. Situações essas que, se a gente não tiver ali o devido preparo, o devido conhecimento, isso pode dificultar muito a nossa viagem. Então, vamos falar bastante aqui sobre esses problemas e principalmente como fazer com que esses problemas não impactem tanto nas nossas viagens e que a gente possa curtir bastante as nossas experiências sem sofrer tanto assim. Hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda Benício, advogada especialista em direito passageiro, e vamos conversar bastante sobre os perrengues de uma viagem. Né, doutora? Tem perrengue que é divertido, né, que depois vira boas histórias lá na frente, mas tem aqueles perrengues que podem virar uma dor de cabeça e acabar com a nossa viagem, acabar com o sonho. Doutora, muito obrigado por ter aceitado meu convite. Vai ser um prazer conversar com você. A palavra é sua. É isso mesmo, Felipe. Obrigada, primeiramente, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acontece que, às vezes, a maior felicidade da nossa vida, que é a viagem, pode acabar em uma tragédia se a gente não souber como agir, né? E, falando em viagem, eu acho que a parte que mais traz pra gente um pouco de aflição é a parte do embarque, né? A parte do desembarque, aquela parte aeroportuária. E pensando nisso, nós do direito, né, operantes do direito, podemos ajudar para que essa viagem, como você disse, não seja desperdiçada por um trauma vivido ali no aeroporto. E aí, hoje eu estou aqui para falar com vocês e para falar também com o Felipe sobre essa questão de como agir caso você tenha algum problema no aeroporto ou durante a sua viagem, talvez com a mala extraviada. Doutora, sua presença aqui é muito valiosa. Eu imagino que ao longo da nossa conversa você vai esclarecer dúvidas que vêm até mim o tempo todo, né? Muitas dessas dúvidas, por já ter alguma experiência no turismo, eu consigo solucionar, mas nada melhor que uma pessoa atuante mesmo da área, enfim, uma operante do direito, como você bem disse, para poder sanar todas elas. Mas vamos lá, antes da gente entrar nesses assuntos aí relacionados aos eventuais problemas que podem acontecer, uma dúvida que eu sempre tive e eu quero trazer aqui para vocês, eu já quero abrir desse jeito. Como que é uma advogada operante do direito do passageiro, do direito aéreo, na hora que vai viajar? Ela já viaja armada juridicamente, assim, já viaja observando tudo ao redor ali, pensando, aquilo ali se fosse comigo, aquele passageiro ali, se me procurar, vai dar bom para ele. Como é que é? Você fica armada observando ou vai leve, vai tranquila? Então, eu acho que já é inerente da gente já ir um pouquinho armado, né? Eu, por exemplo, gosto muito de pesquisar muito antes. Então, eu geralmente já sei
sobre o meu destino, né? O que eu preciso. Mas acaba que como a gente tem o conhecimento, a gente já chega observando. Então, assim, eu sempre estou de olho no painel para ver se meu voo está atrasado, se tem uma possibilidade de atraso. Eu estou de olho nos comissários, né? Na pessoa que fica ali no aeroporto mesmo, para ver se está tendo uma movimentação diferente. Mas, assim, acaba que isso é que eu falei, é inerente. Não atrapalha, é meio que automático, né? Uhum. Então, quando eu chego no aeroporto, claro, faço meu check-in online para não ter preocupação, quando é possível, né? Quando o problema às vezes começa antes de chegar no aeroporto, tendo check-in. Mas a maioria das vezes, pelo menos comigo, sempre deu certo. E eu já chego assim, tranquila, não pensando nisso. Mas quando ocorre, né, a gente já tá mais atinado. É engraçado você falar que faz o check-in online. Eu recomendo para todos os meus clientes para fazer o check-in online. E ainda assim eu mesmo faço, minha equipe faz de todos eles, de todos. É uma cortesia que a gente dá para o nosso cliente, mas além de ser uma cortesia, é uma forma também de observar se tem alguma possibilidade de problema ali também. Assim, eu falo que alguns problemas que podem vir a acontecer na hora que você vai fazer o check-in online, você já consegue identificar. De um atraso de última hora, um cancelamento de última hora. E você tem ali 48 horas, 24 horas, dependendo da companhia, para resolver. É pouco tempo, mas é melhor do que lá na hora, no balcão, né? Exatamente. Então, eu sempre recomendo a galera fazer o check-in. E aí, é interessante porque a gente falou aqui um eventual atraso, um eventual cancelamento. As companhias são obrigadas a avisar, né? Mas muitas não avisam. O que acontece? Então, Felipe, o atraso, né, que ocorre lá no aeroporto, ela tem uma dinâmica. A mudança do contrato enquanto o passageiro ainda não está naquela fase de aeroporto, antes, então assim que ele compra o voo dele, que ele compra o pacote de viagem dele, essas mudanças, alterações de horários, elas têm que ser avisadas em 72 horas. Então, se avisaram em 72 horas, ok, tranquilo, essa reorganização. Mas caso eles avisem fora deste prazo, o consumidor, né, no caso o viajante, o passageiro, ele tem o direito ou de cancelar e de receber esse reembolso, né, ou de ser reacomodado em outro voo que seja melhor para ele, porque todas essas modificações que acontecem no voo, elas têm que serem avisadas até 72 horas, mas acontece às vezes eles modificarem depois dessas 72 horas, né? E, nesses casos, o próprio passageiro ele tem o direito de escolher. Então, ele pode escolher o reembolso como a reacomodação. Eles têm que dar essa opção para ele. Porque, às vezes, quando o voo é mudado, por exemplo, muda 30 minutos do horário de embarque ou da chegada dele no destino, é obrigatório esse aviso e é obrigatório que eles deem essa opção. Aí o problema é que as empresas geralmente não te dão essa opção, porque você não tem essa informação. Às vezes nem avisa. Nem avisa. Às vezes nem avisa. Já aconteceu comigo às vezes, eu comprei o voo e aí chegar no e-mail, teve alteração no seu voo. E uma coisa que eles fazem muito é alterar de 15 em 15 minutos, porque se eles alterarem a mais de meia hora, de uma vez só, eles já têm que cumprir essa questão do reembolso ou da reacomodação, né? Então, eles alteram 15 minutos, passa alguns dias, eles alteram mais 15 minutos, né? Então, a gente tem que ficar esperto nessa questão de que essa alteração com mais de 30 minutos, você comprou aquele voo com aquele horário e eles alteraram mais de 30 minutos, se você quiser, você tem esse direito. O que eu questiono bastante é justamente o fato de que, assim, elas deveriam avisar. Às vezes avisam, como você disse que já recebeu e-mail e tudo mais, mas muitas vezes não avisa, sabe? E aí, se a gente não ficar atento, você acaba descobrindo lá na hora de fazer o seu check-in, né? De repente foi uma alteração que teve ali 60 dias antes e tudo mais, que dava para você se reorganizar e como você não foi avisado. Então, assim, isso é outra situação. Eu aviso meus clientes também, independente da companhia que você vai viajar, seja nacional ou internacional, adiciona seu voo lá no aplicativo dela e, assim, se for um voo com uma antecedência maior, pelo menos uma vez por semana, abre ele lá, dá uma olhadinha se os horários estão tudo do jeito que você gostaria que estivesse mesmo. Se, à medida que vai chegando mais próximo, faltando uma semana, entra todo dia, sabe? Todo dia você entra lá, dá uma conferida no seu voo,
Porque, nossa, não avisa e quando avisa, beleza. Tanto que eu brinco que é a melhor coisa do mundo. Você tá lá, faltando 60, 30 dias pro embarque, chega lá, seu voo foi alterado. Aí você olha assim e fala, é que nem ganhar na loteria, porque se acontecer alguma coisa, não, quero ficar mais uns dias. Beleza, você vai ficar mais uns dias, você não vai gastar mais com isso. Não posso viajar mais, vou ter que cancelar. Beleza, você vai cancelar, você vai ter seu reembolso 100% integral. Mas quando as coisas convergem, né? Quando cumprem as regras, né? A companhia avisa e tudo mais, e seguem as regras que você falou. Tem uma regulamentação que fala, né, em relação ao tempo de atraso, principalmente do passageiro que já está lá no aeroporto, né? Então, assim, como que é? A partir de 1 hora eu já tenho direito a tomar um Danoninho? Como é que é? Então, o atraso de 1 hora é o atraso que te dá direito à comunicação. Então, se você, por acaso, está sem internet, se você está sem telefone em linha para ligar, sem sinal, talvez naquela localização, a companhia ela tem que te fornecer essa forma de comunicar. E a partir de 2 horas, aí sim entra a questão do danoninho, da alimentação. Então, a companhia é obrigada a te fornecer uma alimentação, seja em voucher ou seja ela mesma te trazendo um alimento condizente com o horário que é o que você vai se alimentar. Então, se o seu voo é à noite, eles têm que te trazer um jantar. Se é à tarde, um lanche, né? E a partir de 4 horas, que seria o que o passageiro, né? Que a companhia deve oferecer a possibilidade de devolução do valor ou de realocação na mesma companhia ou até em outra companhia, que é o que eles também não gostam de fazer. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas então, na questão dos horários, a primeira hora é da comunicação, a segunda hora é da alimentação, né? E aí, acima de 4 horas, é aquilo que você pode escolher não viajar mais, por exemplo, se for num voo de ida, né? Às vezes, você quer desistir, você já vai estar perdendo algo muito importante, às vezes é um compromisso de trabalho, que não vai dar tempo de você chegar, então você pode desistir e exigir seu reembolso, ou exigir até um outro meio de transporte. Então, você pode, por exemplo, o horário que eu tô aqui não dá para eu chegar lá de acordo com o voo que eles programaram, que seria o próximo. Mas eu consigo chegar de ônibus. Então, você pode exigir tanto da companhia que eles te deem outra opção de transporte. Talvez, se eles te comprarem uma passagem de ônibus, você chegue a tempo do seu compromisso. Sim. E isso é importante destacar também, doutora, até em relação às conexões, né? Porque às vezes você perde uma conexão e, enfim, vamos imaginar que você ia de Goiânia para Salvador com uma conexão em Guarulhos, vai. Em Goiânia atrasou, mas em Guarulhos está tudo normal. Você perde o voo de Guarulhos, né? A companhia ela tem que te reacomodar no voo seguinte para você terminar de chegar no seu destino final, né? Inclusive, se você tiver já nessa conexão e, por exemplo, chegou lá em Guarulhos, como você disse, e o voo que vai te transportar para Salvador é um voo que ele não te atende mais, você tem o direito do valor devolvido daquele trecho que você não fará e ainda assim você tem o direito de retornar pro aeroporto de origem. Então, você consegue voltar e eles vão te reembolsar aquele trecho que você não voou, porque às vezes nessa conexão e nesse atraso do próximo voo, você vai perder seu compromisso. E se essa aqui é para os milheiros? Porque milheiro faz muito isso. E eu me incluo nisso. Os voos não estiverem conectados. Eu falo isso porque milheiro é o seguinte. Quem assistiu o último episódio com o Eduardo viu que ele, para poder construir uma viagem, pegar os trechos em classe executiva, só relembrando, enfim, clica aqui também que você assistir, se você não assistiu, porque tá bem legal. Tem um trecho que ele conta que, para poder viajar de executiva, ele emitiu uma passagem para o Canadá, e aí uma passagem separada para Frankfurt, depois uma passagem separada para Lisboa, e aí de Lisboa voltou para o Brasil. Tudo separado. E milheiro faz isso o tempo todo. Milheiro dificilmente pega voo conectado, principalmente quando é internacional. Todas as viagens internacionais que eu já fiz, eu nunca emiti o bilhete Goiânia-Madrid, por exemplo. É sempre Guarulhos, Madrid, e vou de Goiânia para Guarulhos em voos não conectados. Como que isso se aplica? Então, aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque como se trata de contratos diferentes, porque quando a gente compra uma passagem, é um contrato que a gente está fazendo, né? Com a companhia aérea. Aí, a gente tem que analisar cada caso. Mas, se por acaso o seu voo inicial, que seria, vamos
dar um exemplo, de Goiânia para Guarulhos, ele atrasa e aí aquele período ali não vai conseguir satisfazer o seu voo final, você tem duas opções. Tentar remarcar aquele outro voo, né? E aí a companhia ela já não é obrigada mais, porque não tem conexão entre um voo com outro. Às vezes não é nem a mesma companhia, né? Ou você vai acabar perdendo a sua viagem. Então é por isso que é prudente, e é por isso que as agências estão aí pra gente, que é para poder fazer esse tempo que faça com que você consiga pegar o seu próximo voo. Mas essa é uma questão mais complicada. Pode ser que você tenha o direito a algo ali, pode, mas aí o caso é muito específico, a gente precisa analisar. E dentro do direito, assim, em relação a eventuais jurisprudências, enfim, porque eu posso estar falando uma bobagem muito grande aqui e você está aqui para me corrigir. Mas eu penso assim, por exemplo, aí eu já estou fugindo daquilo que a companhia tem que te atender lá na hora. Beleza, não me atendeu, eu vou para a esfera judicial. Se, por exemplo, eu tenho um voo daqui para São Paulo, por exemplo, porque eu tenho um compromisso de trabalho lá em São Paulo. O voo atrasou, questões técnicas, operacionais, o voo atrasou, perdi meu compromisso, ia fechar um negócio vantajoso, não fechei, voltei no prejuízo. Aí eu entro com a ação judicial contra a companhia alegando isso. Eu tive prejuízo, tive perda, tive isso, tive aquilo. Não dá para a gente olhar pela mesma ótica. Bom, o meu segundo voo, apesar de não ser com você, senhora companhia que atrasou o voo, era um compromisso inadiável que eu tinha também. Não era uma reunião de negócios, não era uma consulta, mas era um compromisso que eu tinha que estar lá naquela data, naquele horário. Vai mais ou menos por aí esse argumento? Ou eu estou falando uma bobagem grande aqui? Não, sim, tá certo, Felipe. Assim, o que acontece? Quando a gente tem um voo de conexão, que é aquele primeiro exemplo que a gente deu, e atrasa, a gente consegue judicialmente ter danos morais, né? Ter uma restituição do valor. E existe no direito uma vertente que chama perda de uma oportunidade. E nessa perda de oportunidade, por exemplo, como você citou do trabalho, às vezes você perdeu um compromisso que era um contrato que você ia assinar. Às vezes você perdeu, por exemplo, eu tive um cliente que ela era lojista e ela perdeu esse voo, chegar no horário do voo para fazer as compras de mercadorias da sua loja. Então isso a gente chama perda de uma chance, ou um concurso público, que seja. Então os tribunais eles entendem sim que há uma indenização por isso. O problema da viagem é que, às vezes, você não vai conseguir naquela hora. Então, você vai perder aquele voo. E aí, a gente tenta, sim, judicialmente, há jurisprudências que corroboram para esse princípio de existe aqui um contrato que foi quebrado por parte da companhia. O voo tem que sair tal hora. Se ele não saiu, a companhia está quebrando essa prestação de serviço. Então, há falha na prestação de serviço. E aí, dependendo do contexto, é indenizável. Talvez, nesse caso, se por acaso você não conseguir remarcar esse voo, você consiga aquele valor que você teve que desembolsar lá na hora. Então, vamos supor, você chegou lá no aeroporto de Guarulhos, mas o seu voo já tinha saído uma hora antes. E aí você precisou comprar ou pagar aquela taxa que tem de remarcação. Aí a gente tenta, na parte judiciária, pelo menos essa taxa que você teve que pagar a mais, reverter para que você consiga de volta, né? Porque não foi falha sua. A falha foi na prestação de serviço da companhia aérea. Assim, graças a Deus nunca aconteceu comigo, igual eu te falei, assim. As viagens internacionais que a gente já fez, todas elas a gente comprou separado por questão de tarifa mesmo. A gente só viaja com milhas, para emitir com milhas partindo de Guarulhos é muito mais fácil, mas nem se compara, assim. Só que eu sou precavido, sabe? Como eu viajo com criança também, que é outro rolê, outra dinâmica, muitas vezes eu vou até um dia antes para São Paulo, né? A maioria das vezes, inclusive. Então, assim, eu ia falar, não custa nada dormir. Não, custa sim. Custa e não é tão barato passar uma noite lá em São Paulo. Mas, assim, a gente pernoita lá para poder acordar de boa e você mitiga os riscos, assim, é praticamente zero. É uma garantia maior de que você não vai perder seu voo por um atraso, né? E hoje a gente tem esse problema de tem que contar com o atraso da companhia, porque acontece muito todos os dias.
Muito. E agora, eu não sei se você está por dentro, mas tá tendo um tema de repercussão geral, que é o tema 1417, que é tratando justamente dessa questão de atraso para sobrepor o Código de Aviação brasileiro, né? Em razão de atrasos que sejam fortuito externo, que é aquele que ação da natureza, né? Chuvas. Que suspendeu os processos, Estão suspensos os processos. Então, assim, a gente precisa contar até com isso, porque, ao meu entender, como advogada dessa área, essa parte do fortuito externo, que é climático, é uma responsabilidade da companhia, né? Eles, como empresários, eles têm que pensar nisso. E hoje em dia, gente, como que vai... Você consegue prever. O clima exatamente, é previsível, né? E toda empresa, ela tem um risco empresarial, um risco de que pode ocorrer alguma coisa que vai te dar um prejuízo. E a companhia aérea, ao meu ver, deveria ser assim também. Porque eles têm como prever a situação climática e aí, por exemplo, eles vendem aquele voo, eles programam aquele voo para aquele horário que está previsto para uma tempestade, por exemplo, e aí você se move para o aeroporto, você chega lá, você aguarda. O aeroporto, hoje em dia, é um lugar climatizado, é um lugar... mas não é um lugar confortável. Não, a gente já chega com antecedência, né? O problema é bem isso que você falou, assim. Beleza, de repente você comprou a passagem lá com 6 meses de antecedência, igual eu sempre recomendo. Não dá para você imaginar que vai ter uma tempestade ali. Mas, convenhamos, né, gente? Hoje em dia, com 4, 5, uma semana, assim, você consegue saber que vai ter um risco muito grande ali naquela data de não ter teto suficiente para o avião decolar. Então, é o que você falou. Talvez você aproveitar das tecnologias que nós temos hoje, de previsão do tempo, meteorologia, enfim, para já remanejar o voo. Não vai dar para sair no horário, vamos ver o que faz aqui. E com isso dá para o passageiro se organizar melhor ali. Você avisa mesmo que seja 3, 4 dias, é melhor do que fazer o cara ir lá para o aeroporto e tumultuar e quebrar o pau no balcão depois. E acaba que muitas pessoas se deslocam em grandes distâncias para ter acesso a um aeroporto, exemplo, né? Exatamente. A gente aqui, 200 quilômetros de distância do aeroporto mais próximo, né? Não é só pessoas que moram nas cidades do aeroporto que viajam de avião, né? E aí, você chegar no aeroporto, por exemplo, passar uma noite, você que viaja com família, com criança, passar uma noite... Assim, a gente fica pensando... Na gente, adulto, o tanto que é complicado, você com criança é totalmente inapropriado, né? Sim, sim. Então, por isso que as companhias, elas são responsabilizadas por isso, né? Voos que atrasam a partir de 4 horas ou que são cancelados, eles têm, por exemplo, que se você for ficar naquele voo que eles te disponibilizaram, por exemplo, no outro dia de manhã, eles têm que fornecer um hotel para você ficar com a sua família, né? Ou se você mora na localidade, eles têm que fornecer um transfer para te levar para casa e depois te trazer no horário correto para o aeroporto. Porque é impossível Impossível assim, é um pouco pesado, mas é muito difícil você dormir dentro do aeroporto, né? A não ser que seja escolha sua, mas não por falha de prestação de serviço. Eu não me conformo, assim, com esses atrasos de última hora, assim, sabe? Porque eu acho que como a gente está conversando, tudo é previsível, sabe? É previsível. Aí, às vezes, a impressão que dá é que as companhias aéreas, elas meio que procuram sarna para se coçar também, sabe? Poxa, essa situação aqui daria para ter previsto ali com 2 dias de antecedência. Seria meio que quebra um pouco o passageiro ali, mas é melhor do que fazer o cara ir lá para o aeroporto e para os próprios colaboradores da companhia também, porque aí vem aquele mar de 300, 400 pessoas para 3, 4 colaboradores dar conta daquilo. E os responsáveis por isso, os gestores, os diretores da companhia lá no ar-condicionado, só assistindo aquilo ali, e o pessoal do solo, né, os trabalhadores de solo, ouvindo todo tipo de desaforo possível ali, né? Isso aí é até uma pergunta que é interessante também. Quando cliente meu, passageiros meus têm situação assim, eu procuro orientar, manter o máximo de calma possível. Às vezes eu sei que é difícil, mas eu acho que você fazer barraco, querer sair para briga e tudo mais, só piora a situação, né? Sim, piora muito. Enfim, dificilmente você vai conseguir ser realocado
em outro voo, até porque são poucos assentos disponíveis para 300 pessoas que estavam dentro de um voo. Sim. Então, é manter a calma, manter o pé no chão, né? Tem um jeito certo de agir assim? Isso aí pode prejudicar a pessoa também, até para ela conseguir algum direito, enfim, ela querer fazer barraco e tal, ofender quem não tem nada a ver com isso. Sim, não é bom que seja de forma agressiva, né? Você vai chegar com educação. É claro que às vezes os ânimos estão um pouco à flor da pele, né? Às vezes você tá ansioso para aquela viagem, vai perder alguma coisa, ou então às vezes você tá retornando cansado da viagem, porque a gente viaja para descansar, mas você sabe que a gente não descansa, né? A gente cansa e descansa, a gente descansa a cabeça, mas o corpo mesmo. Mas então, a gente tem que chegar na equipe, né? E o que eu indico? Atrasou seu voo, nem precisa chegar a atrasar. Você tá com seu celular na mão, você documenta tudo, né? Você posta tudo no Instagram hoje em dia. Então, você vai chegar no aeroporto, o que você vai fazer? Você vai fotografar o seu painel, vai verificar se seu voo tá no horário. Teve alguma movimentação que você prevê que pode ter um atraso? Grava painel. Painel atrasado. Tá descrito bem grandão lá no painel. Voo atrasado. Voo previsto para tal hora, que não é a hora que estava previsto no seu cartão de embarque. Tira foto. Grava. A aeromoça tá falando lá, atenção, senhores passageiros, o voo está em atraso. Filma. Por quê? Tudo isso é provas para caso a gente precise adentrar com a ação judicial. Então, você vai tirar foto de painel, você vai gravar a aeromoça falando que seu voo está atrasado. E, nesse caso que você até citou, às vezes são 2 atendentes, 4 atendentes para 300 pessoas. Realmente, vai ter uma fila, vai ter uma espera. Deu as 2 horas lá, você tem direito à sua alimentação. Eles não se movimentaram para nada, vai atrás. Já passou 2 horas, tem 2 horas de atraso. Ou eles já previram que seu voo vai atrasar mais que 2 horas. Na hora que eles já previram isso, vocês já podem ir lá e falar, eu quero então meu voucher de alimentação. Porque vai atrasar mais que 2 horas, é o meu direito, né? Eu nem falo muito da questão da internet, da comunicação, porque hoje em dia não, praticamente... É irrelevante até o aeroporto tem o Wi-Fi, né? Mas da alimentação e a partir daquelas 4 horas da hospedagem, né? Da reacomodação em outro voo, vocês podem chegar. E um documento muito importante que eu falo para todos os meus clientes, para todos os meus conhecidos, se o voo atrasou mais que 4 horas, você vai pedir a carta de contingência, a declaração de contingência, que é a declaração de atraso. A companhia aérea é obrigada a te fornecer por escrito. Então, você vai atrás do seu direito e demonstra, tenha sempre em mãos, todo viajante eu acho que deveria ter, Resolução 400 da ANAC, né? Código de Defesa do Consumidor. Gente, isso é básico. A companhia, ela é um fornecedor, ela tá te prestando um serviço, então ela é obrigada pela CLT. E o código da ANAC, né, para você ter seus direitos. Tanto que esse direito de alimentação, de comunicação, de reembolso, tá tudo lá na Resolução 400. Então, assim, se eles estão vendo que você tem a informação, é muito difícil eles te negarem o que é de direito seu. Geralmente, eles não vão escancarar para você. Olha, você tem direito à alimentação. Vai atrasar 2 horas. O direito da alimentação aqui. Às vezes não vai acontecer. Mas você sabendo e levando isso para eles, é muito raro eles negarem seu direito. O direito que eu acho que eles vão negar mais é a reacomodação. Como você disse, é até muito difícil reacomodar todo mundo em outro voo, né? E reacomodação em outra companhia aérea também, eu nunca vi. Realmente pode acontecer? Acontece. Tá na lei porque aconteceu alguma vez, né? Às vezes acontece, por exemplo, igual assim, a gente que trabalha, a gente vê com bastante frequência. Atrasa um voo, cancela um voo ali em cima da hora, aí a pessoa me liga, né? Felipe, cancelaram meu voo e remarcaram eu para um voo só daqui 2 dias, né? É bizarro. Deus. Acontece, é bizarro isso. Mas assim, em alta temporada, os aviões estão todos lotados. Aí, que cancela, igual um avião que faz esses voos nacionais, tem em média 195, 197 assentos. São 200 pessoas ali que você precisa reacomodar. Para aquele destino específico que a pessoa precisa ir, às vezes o voo de hoje, o outro voo de hoje já está lotado, o de amanhã já está lotado, depois de amanhã já está lotado. Mas e outra companhia? Se for janeiro, se for verão, carnaval, réveillon, esses períodos, é provável que até da outra companhia já esteja lotado também, né? Então, por isso que muitas vezes é até difícil. É claro, eles têm uma certa má vontadezinha de colocar em outras companhias, mas às vezes não tem lugar mesmo também, né? E não estou nem defendendo aqui, até porque
eu não tenho dó de companhia aérea, não. Qualquer oportunidade aqui, eu vou com tudo e sempre recomendo meus passageiros aí com tudo também, com os 2 pés na porta, porque a companhia aérea não tem dó da gente também, não. Então, a gente não pode ter, mas tem hora que não tem muito o que fazer. Você vai colocar o passageiro no colo um do outro, não dá, né? Mas esse exemplo que você citou, por exemplo, de 2 dias, 1 dia, quando você perde uma diária, por exemplo, de hotel, você também tem direito a ser reembolsado daquele valor. Por quê? Você só perdeu por falha de prestação de serviço da companhia aérea, né? Sim. Então, é isso que eu falei das fotos, vale para essas questões também, não só desse atraso que você talvez vai ser reacomodado, eles vão te prestar toda a alimentação, fazer tudo certinho, às vezes eles vão fazer, mas você também tá perdendo a diária lá do seu hotel, você tá perdendo um passeio que você já reservou. Então, isso tudo, essas fotos, essas gravações, gente, a gente tira foto de tudo hoje em dia, por que a gente não vai tirar foto do que vai favorecer a gente numa possível ação judicial? Então, fotografa tudo. E dá tira pra ganhar foto um e filma dinheirinho nessas tudo. ações aí? Então, hoje, a indenização ela não é como antigamente. Já foi Antigamente, mais gorda, nossa, antigamente o pessoal atrasava o voo, o pessoal ficava rico. Não, tô brincando, exagero. Rico não, mas ganhava um dinheirinho bom. Hoje, os magistrados estão arbitrando uns valores muito irrisórios. Inclusive, essa é uma questão que a gente bate muito na tecla, a advocacia bate muito na tecla, que a indenização por danos morais, ela também tem um caráter punitivo. Não é só para indenizar aquele transtorno, é para a companhia entender que ela não pode fazer aquilo, que ela está errada e que aquilo não deve se repetir. Só que hoje as indenizações estão tão baixas que a companhia, em meia hora, ela faz esse valor novamente. Então, assim, para eles, às vezes nem faz tanta diferença. E a advocacia luta muito para que realmente os juízes analisem de forma a realmente punir, porque se você dá um valor tão baixo, para a companhia aquilo não vai fazer diferença, né? Mas assim, ainda assim se ganha dinheiro com isso. Por quê? Você planejou, você idealizou aquele momento e você está sendo frustrado por uma coisa que não é sua culpa, isso é indenizável. Então dá sim para tirar uma graninha, pouca, mas dependendo da gravidade do caso, é maior, né? Mas assim, viajar ainda é melhor. Nossa, viajar sem perrengue é muito melhor. Viajar ainda é muito melhor, né, doutor? Muito melhor. E em relação à bagagem, que é outro tema que a galera traz muito e que acontece com muita recorrência também, né? Isso aí, eu falo que isso aí é outra coisa que eu tenho muita sorte também, porque o tanto que a gente viaja, eu nunca tive problema com bagagem, assim. Eu nunca tive também. E eu vejo muita gente que, poxa, às vezes vai viajar de avião pela primeira vez, assim. A mala novinha. Mala some, aí tem que comprar tudo lá no lugar e tal. O que você me diz aí em relação às bagagens? Porque bagagem é um BO também, né? O que eu te digo? Viaja com bagagem de mão. Tô brincando, mas assim, realmente, viajar com bagagem de mão é a melhor forma de você ter a mala aqui, ó, protegida, né? Mas se por acaso você tiver que viajar com malas maiores, viagens internacionais, geralmente é que a gente utiliza mais, né? Existe um documento que você preenche na hora de fazer o despacho que você vai descrever os itens de valor que você tem lá, porque a indenização, ela é tabelada. Então, se você não descreve esses itens, se você não preenche esse documento, você vai pedir lá no próprio guichê a hora que você for pesar. Outra coisa, filmem o peso da sua mala também e a etiquetinha, fotografe a etiquetinha, porque o que acontece? Às vezes, vamos supor que, Deus o livre, alguém enfia alguma coisa dentro da sua mala que não era para estar lá. Se você tem aquele registro de que sua mala, a hora que a companhia pesou, estava esse peso e depois ela tá outro peso, isso é culpa da companhia. Foi depois que você entregou que é responsabilidade deles. Então, isso é uma dica também para quem despacha bagagem. Eu quase nem lembro disso, porque eu nunca despachei bagagem na minha vida. Eu despacho quando é obrigatório, né? Que eles falam, preciso de pessoas para despachar, ninguém vai, né? Aí chega lá, eu tô lá no grupo 3, aí eles, agora eu tenho que despachar a sua mala. Vamos ter que... Depois você vai assistir meu conteúdo e você vai aprender a melhorar seu status nas companhias aéreas. Tá bom, preciso. Que aí você vai estar sempre no grupo 1 ali, no máximo grupo 2, que ninguém vai te encher o saco para você despachar sua mala de mão. Despachos de mala foi nessa condição. Mas assim, ainda assim, despachou sua mala. Fotografa a etiqueta. Se eles por acaso pesarem, né? Porque geralmente nesses que é obrigatório, eles nem pesam, né? Eles só colocam a etiqueta lá e pronto. Mas assim, fotografa todas essas partes. Se você tiver algum objeto de valor, você tem que preencher, pedir esse documento e preencher esse documento.
que é descrevendo o que você tem de valor lá, para caso aconteça alguma coisa, você seja indenizado de acordo com aquilo que estava na sua mala, né? E se por acaso extraviar, você precisar comprar alguma coisa, guarde todas as notas para você cobrar deles. Então vamos supor, extraviou sua mala, chegou no destino, você não tem um biquíni, você não tem uma roupa para ir ali na farmácia, você não tem nada, você pode sim fazer uma compra, né, razoável. A gente não vai fazer compra pro resto da vida, tá? É a compra equivalente àqueles dias que você tá sem sua mala, né? Mas você guarda todas as suas notas para você pedir o reembolso. E em voos nacionais, o prazo para devolução dessa mala é 7 dias. E tem que ser uma coisa consciente, assim, também. Não é porque extraviou sua mala que você vai na Louis Vuitton. A não também, ser né? que as suas roupas lá dentro da mala sejam da Louis Vuitton, né? No caso, não é as minhas. Ainda, mas um dia será, se Deus quiser. Tá assim, perto disso, tá perto. Amém. Mas assim, o prazo para eles devolverem sua mala é 7 dias. Em voos nacionais, domésticos, né? E em voos internacionais, 21 dias. Uma coisa que assim, é imprescindível para viagem é o seguro. E em relação à bagagem, né, uma boa parte, hoje em dia quase todos os seguros, eles oferecem ali uma indenizaçãozinha relacionada a atraso e extravio. O seguro viagem, ele considera o atraso de bagagem até 7 dias e o extravio a partir de 7 dias. Aí beleza, vamos imaginar que tive um problema com minha bagagem, sumiu, precisei comprar uma série de coisas e acionei o seguro. O seguro, geralmente, gente, dependendo ali para um seguro básico, $1.000 mais ou menos. Não, desculpa, $500 mais ou menos. Isso aí anula o meu direito, por exemplo, de querer acionar a companhia por ter perdido isso. A companhia pode... você já acionou o seguro ou não? São coisas paralelas ali, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, geralmente você só pode ser indenizado em uma vez daquilo que foi perdido, né? Talvez você possa solucionar o seu problema de outra forma que não é aquele valor do que foi extraviado. No caso, você está falando de extravio, né? Sim. Extraviado. Então, se você tem um seguro e o seu seguro já te remunerou, né, sobre aquilo, já te reembolsou daquilo, quando a companhia te reembolsa, geralmente... Na verdade, eles cobram do seguro. Sim. Então, assim, meio que você não pode ser reembolsado 2 vezes por um item só, Mas entendeu? e se eu não tiver seguro? A companhia, ela é responsável. Então, porque você falou assim, a companhia, ela cobra isso do seguro depois. Mas, às vezes, a companhia... assim, você faz o seu seguro de forma independente. Você faz ele de forma paralela ali. E não vejo como também a companhia saber que eu tenho um seguro viagem ali também. Né? Geralmente quando você compra pacotes, né, que eles têm acesso a essa informação. Hoje, com a lei de proteção de dados, não é tão divulgado, né? Mas, assim, dentro do juízo, você recebe uma vez. Então, você não cobra do seguro e da companhia aérea. Você recebe aquela indenização uma vez. Eu nunca vi nenhum caso que a pessoa tenha recebido 2 vezes eu já. E ficado por isso, mas eu também nunca vi nenhum caso de que a pessoa... Eu já. Isso é ótimo. Muitas vezes. Porque inclusive... assim, você como profissional dessa área, é bom saber, porque nenhum caso eu receber 2 vezes é melhor. Não, assim, porque o que a gente recomenda é sempre fazer seguro. Sim. Galera, inclusive... Se você vai para o Paraguai, você não atravessa a ponte da amizade sem seguro viagem. Assim, nunca, jamais, em hipótese alguma, saia do país sem seguro viagem. Tá? É um negócio que é muito baratinho e que não vai impactar em absolutamente nada no orçamento da sua viagem e pode quebrar um galho muito grande para você. Pode evitar um prejuízo gigantesco. Tá? Então, seguro viagem, o link aqui na descrição tem um canal ali, um link que tem todas as opções possíveis ali de seguradora. Não sai do país sem seguro. Qualquer coisa me dá um alô que eu te ajudo, tá? E aí, voltando para o nosso assunto, eu já vi muitas situações que, assim, teve problema na bagagem, o passageiro acionou o seguro, e aí, aliás, na mesma hora ali que, beleza, chegou na esteira, todo mundo pegou sua bagagem, a minha não veio. Vou aqui abrir reclamação junto à companhia aérea. Você preenche aquele documento, como que chama mesmo? DSI. Você preenche aquele documento que eles entregam, atestando que sua mala não foi entregue, né? E aí, paralelo a isso, você já aciona o seguro.
Aí você tem que ver direitinho a apólice. Tem algumas apólices que configuram ali só para extravio, outras que já te garantem a indenização a partir de atraso. Tá? Mas, assim, eu já vi gente ganhar alguma coisa da companhia aérea. Às vezes eles oferecem, encontrou a mala ali 2 dias depois. Não, eu vou te oferecer aqui 50 mil milhas no meu programa e você fica por isso mesmo. Beleza. Mas, paralelo a isso, o seguro tá pagando ali $500 mas ali. Isso fora do judiciário, né? Fora. Ok, aí são dois. Você tem um contrato aqui com a seguradora, um contrato com a companhia aérea, né? Você tá paralelo ao que está acontecendo. Do judiciário, não tem como então, a companhia saber. Eu entendo que Fernanda, entendo que é plausível pedir sim, porque você tem 2 contratos diferentes. Mas eu já vi sentenças, já vi julgados que falam que você não pode ser indenizado 2 vezes por um item só. Não, faz sentido. Não custa tentar, né? Se aconteceu com você e precisar, porque às vezes é muito prático o seguro, quando acontece, eles já fazerem isso sem você precisar acionar o judicial, né? Você faz isso todo extrajudicial, seu contrato com eles mesmo. E a companhia que geralmente a gente leva a juízo. Se ela tivesse informação, beleza. Agora, se ela não tiver, ó... Eu imagino que não... Porque, assim, mesmo a gente lá na agência, né? A gente sempre faz de forma paralela. A gente emite a passagem para o passageiro, mas o seguro a gente faz por um outro canal que não tem nada a ver com a companhia aérea ali, sabe? Por isso que Até porque tem cartões hoje em dia que já tem o seguro, tem né? os cartões que oferecem seguro também, Visa Infinity, Mastercard Black, todos eles oferecem ali o seguro. Não recomendo tanto assim o seguro de cartão de crédito. Eu acho legal você levar ou do cartão E1 particular, que você vai pedir aqui no link aqui embaixo na descrição. Eu geralmente contrato também, não fico com o do cartão, não. A questão do cartão, do seguro do cartão, é que muitas vezes ele trabalha como reembolso. Então, assim, imagina que você está lá nos Estados Unidos. Uma dor de dente ali já custa 2 carros que você tem aqui no Brasil. Aí, para você tratar isso, você vai ter que ter bala na agulha ali na hora. Vai ser reembolsado depois, mas... leva um tempinho, sabe? Dentro desse tempinho, você administrar esse prejuízo pode te dar um trabalho. Então, às vezes é melhor você levar as 2 opções ali, né? Outro ponto que é legal a gente conversar também e que me incomoda demais, doutor, é o tal do overbooking. Por que é o overbooking? Gente, o overbooking é quando a companhia aérea ela vende mais bilhetes do que assentos disponíveis. E aí, na hora de embarcar... igual, imagina a dança da cadeira lá, né? Fica tocando a musiquinha, tem mais gente do que cadeira, parou a música, todo mundo sentou, alguém ficou de pé. E aí funciona mais ou menos assim. Antigamente, só contando uma historinha aqui, isso aí era meio comum porque assim, as companhias aéreas elas eram bem flexíveis em relação a cancelar e alterar a passagem. Era muito comum. Você comprava uma passagem de avião para viajar daqui 1 semana, chegou o dia, acho que eu não vou não. Aí você liga lá e fala, não, joga minha passagem para daqui 1 semana. E era muito normal isso, a companhia alterava, não cobrava 1 centavo disso. Mas já de uns anos para cá, as companhias, isso a nível global, elas são extremamente rigorosas quanto à remarcação e cancelamento. É muito difícil você... a não ser nos casos já citados pela doutora, né, em caso de atraso e tal, e algumas outras exceçõezinhas assim, você não vai conseguir um reembolso integral caso você decida não viajar, você não vai conseguir remarcar o seu voo sem custo caso você não queira ir na data que está contratado, né, que está emitido o seu bilhete. Então, não faz muito sentido mais a prática do overbooking justamente por isso. Não tem tanta margem para a pessoa desistir de viajar, igual tinha antigamente. Antigamente era comum, tinha 200 assentos, a companhia vendia 300 porque sabia que um monte iria remarcar, né? E isso aí é outro ponto daquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes parece que as companhias procuram sarna para se coçar também. E o overbooking acho que é um claro exemplo Eu acho que eles disso, tentam né? a sorte, né? Eles pensam assim, vai que dá, né? Eu acho que vai dar. Mas assim, o overbooking pra gente é a preterição de embarque, né? Então, você chegou lá. Às vezes você já até embarcou. Eles podem ir lá e falar, alguém aqui se voluntaria para ir em outro voo daqui 2 horas. Aí, essa parte que quando eles vão no voo e
perguntam se tem algum voluntário, vocês podem negociar um valor, né? Ou até milhas, fazer parte daquilo que eles oferecem lá dentro da companhia, né? Você pode aceitar. E, inclusive, há um artigo da ANAC que fala que quando você aceita faz essa negociação lá com a companhia, esse valor não é mais indenizável, né? Mas vamos supor que não seja seu caso. Você tá lá para embarcar, não vai ter como você embarcar agora. A preterição de embarque também é um tipo de ato, né, de falha de prestação de serviço que ela deve ser documentada. Então, você vai pedir a carta de contingência, né, declaração de contingência, que informa o overbooking. E eles vão te dar um papel, e eles são obrigados a te dar um papel descrito que você não está embarcando por overbooking. E aí, o overbooking, ele é indenizável em danos morais, né? Porque é tudo aquilo que a gente já falou. Você criou uma expectativa para viajar, você tem um compromisso. A gente viaja com a agenda lotada. Eu, pelo menos, viajo assim. Eu vou viajar, eu sei para onde eu vou, eu tenho aquele passeio que eu já quero. A gente tende a ocupar todos os espaços, os dias, porque, assim, viajar não é tão barato e a gente quer aproveitar o máximo daquela experiência, né? E da mesma forma que eu falei aqui, que hoje em dia as companhias aéreas elas estão rigorosas em relação a remarcar e cancelar, os outros fatores da sua viagem também estão. É difícil, hoje em dia, nem sempre você consegue remarcar um hotel, principalmente ali faltando 2 dias para o seu check-in, um passeio, às vezes você não consegue. Então, assim, você vai ter geralmente você vai ter prejuízo. o overbooking você tá lá dentro do aeroporto, né? Na hora. É só na hora. Então, o que acontece? Aquilo que você tinha programado para aquele dia, você já perdeu. Talvez você perdeu sua diária. E aí a gente entra no judiciário justamente para reverter esse dano, que é um dano moral. E aí a questão do overbooking é legal, doutora. E a gente volta para um negócio que a gente estava falando agora há pouco, lá no começo. O check-in online. Os primeiros que rodam no overbooking é quem não tem check-in ainda. Sabe? Então, assim, é mais um dos motivos que eu recomendo a galera faz o seu check-in online. Gente, não custa nada. Você entra lá no site da companhia aérea e no aplicativo e tudo mais, 2 minutos, é muito rápido. Se for internacional, é 5, porque você tem que digitar o número do seu passaporte. Ah, mas comprei com a Facturismo. Não, então fica tranquilo que eles lá fazem para você, tá? Isso aí é um dos motivos, porque no overbooking, os primeiros que dançam são aqueles que não tem assento. E o seu assento, ele meio que se garante, caso você prefira não pagar pelo assento, você vai garantir seu assento no check-in. Né? Então, deu overbooking, você não tem assento, você não tem check-in, você vai ser o primeiro a dançar. Isso, inclusive, é um alerta, porque se você está tentando fazer check-in e não consegue, pode ser que seu voo tenha overbooking. Sim. E já aconteceu com um cliente que ele fez check-in, o voo dele era internacional, ele fez check-in de vários trechos, chegou no último trecho, ele não conseguia fazer check-in. Ele pensou, é porque esse voo aqui é internacional, então eu chegando lá eu faço. O voo que eles venderam para ele não existia. Ele chegou na última conexão internacional. Não existe esse voo, não tem esse voo. Ele teve que comprar um voo de última hora. Tudo bem, ele foi reembolsado, depois a gente adentrou com a ação. Mas já pensou que coisa você chegar no meio lá, você não tá no seu destino ainda. Você chegou lá no meio, e aí, esse voo não existe, você tem que comprar outro voo aqui. E ele comprou isso aí sozinho, por conta própria ou com a agência? Ele comprou sozinho. Porque a vantagem da agência é que a agência fica monitorando, assim, já vi acontecer com alguns clientes meus de conexão simplesmente sumir, assim, principalmente em trechos com muitas conexões internacionais e quando envolvem companhias diferentes. Assim. Nesse caso dele era companhia diferente também. E que aí, às vezes, uma muda o voo e aí não comunica o sistema daquela que é detentora do bilhete. E acontece justamente isso. E aí a vantagem da agência é que a gente está acompanhando. Assim, dificilmente ele teria que ter passado esse perrengue todo aí. Né? Só citando uns casos aqui interessantes, 2 situações aqui relacionadas ao overbooking recente que eu tive com clientes. A primeira, o cara estava viajando com a família também. É igual lá em casa, não somos nós não, mas eles também são o marido, a esposa e 3 filhos. E eles estavam indo para Portugal, só que eles estavam indo para Portugal num voo com conexão na Espanha.
Aí eles pediram 60 voluntários para abrirem mão do voo, né? Aí ele pegou e ele, safo também, né? Ele viu que o voo que era direto para Portugal estava saindo, tipo, meia hora depois, né? Aí ele foi lá no operador da companhia e falou, ó, eu abro mão de sair, mas eu quero que você me coloque naquele voo lá. Olha. Aí o cara só pegou o walkie-talkie, ó, tem 5 assentos aí? Tem? Não, pode correr para lá que eu já vou providenciando aqui. Ficou muito melhor para ele, né? Ficou muito melhor, ele ia fazer uma conexão em Madrid e fez um voo direto. E uma outra situação também, que é legal compartilhar, teve uma cliente minha que estava voltando dos Estados Unidos e chegou para embarcar, overbooking, né? E pediram os voluntários e aí ela já me mandou uma mensagem, Felipe, estão oferecendo $600 para abrir mão do voo. Eu vou pegar. Eu durmo aqui perto do aeroporto aqui, eu já olhei aqui, o hotel é $60, $70 aqui, Nossa. O hotelzinho beira de estrada aqui, e eu venho depois, vou pegar. Aí eu falei, estão oferecendo isso aí como? Não, é um voucher. Eu falei, manda uma fotinha desse voucher aí, né? Ela mandou, era $600, mas você tinha que usar dentro de 90 dias e só dentro daquela companhia aérea específica ali, né? E como ela não é uma viajante frequente, ela ia perder, sabe? Ela não ia ter oportunidade em 90 dias de usar aquilo ali novamente. Ela achou que ela ia usar os dólares lá na viagem dela, sim, né? Sim. Ela achou que, sei lá, poderia sacar isso aí em dinheiro depois. Acontece muito de sem voucher. Inclusive, na própria ANAC também tem um artigo que fala que em caso dessas negociações de overbooking, o próprio passageiro ele pode escolher quando usar e eles têm que estar descrito até a data que pode utilizar esse voucher, né? Esse valor que eles combinaram lá. Inclusive, pode ser transferido, tá? Às vezes acontece de não poder transferir para outro titular. Por exemplo, eu não vou conseguir viajar, mas meu esposo vai. A minha mãe vai. Há a possibilidade de fazer essa transferência também. E assim, essa questão dos vouchers prestar muita atenção nessas letrinhas miúdas aí, porque eles costumam ter pegadinhas, assim. Dificilmente uma companhia aérea vai gerar um voucher para você que não seja vantajoso para ela, tá? Então, por isso que eu falei, eu não tenho dó de companhia aérea. E assim, quando você viaja com agência, né, você tem a quem recorrer. Às vezes, quando você está viajando sozinho, você vai recorrer para quem? Você não tem informação. Você não tem uma pessoa para te dar suporte, né? Esse cliente que eu te falei que não existia o voo dele, por um acaso, ele me conhecia e eu tinha falado que estava disponível e ele me mandou mensagem na hora. O que eu faço? E aí eu fui instruindo. Então, você tem uma agência, você tem um advogado de confiança para você trocar essa informação. Tô aqui no aeroporto agora, tá acontecendo isso e isso. O que eu faço? A agência vai te instruir, um advogado especialista em direito passageiro vai te instruir também. Então, é muito bom que você tenha essas conexões, essas referências, porque ninguém é obrigado a saber. A informação é muito importante. Eu acho que, assim, o máximo de informações que a gente puder ter é o melhor. Você sendo da área ou não. Você está indo viajar, você está exposto a uma coisa que às vezes você nunca viveu, principalmente em viagens internacionais. Então, a informação, ela salva a gente em vários aspectos, né? E aí, quando você tem a possibilidade de contratar uma agência, de ter um advogado disponível, e acontece alguma dessas coisas, às vezes no nervosismo você não vai lembrar o que tem que fazer. Às vezes a gente dá um Google ali na hora, né? E tenta descobrir. Sim. Mas você tem uma pessoa tranquila lá no local dela, como é a agência, experiente, com a informação certa, ela vai fazer talvez o seu transtorno ser muito menor. Hoje, pessoal, e assim, a doutora falou de você ter uma agência como referência e tudo mais. É importante, inclusive, que você seja cliente dessa agência, tá? Porque às vezes eu recebo uns telefonemas aqui. Felipe, socorro, não estão me deixando embarcar, não estão falando que minha passagem não existe. Aí você pergunta, aí você vai olhar, mas não comprou comigo. Fala, mas onde você comprou essa passagem? Não, comprei no site www, não sei das quantas lá. Falei, mas aí você está de brincadeira comigo. Eu ajudo na medida do possível, mas assim, de preferência seja cliente também, dá essa moral pra gente. Hoje foi engraçado, e não precisa nem cortar, tá? A pessoa mandou uma mensagem. Felipe, você trabalha com turismo, você tem agência, né? Eu falei, sim. Aí ela pegou e mandou um print
de uma daquelas agências estranhas que aparecem quando você vai no Skyscanner, no Google Flights. Essa agência aqui é confiável? Eu falei, poxa, compra logo de mim, em vez de perguntar se a outra é confiável, sabe? É o seguinte, se você não comprou daquela pessoa, você dá um Google, né? Vai lá no Reclame Aqui, essa aviação aqui, essa companhia, né? Gente, o pessoal hoje não tem... Gente, é a mesma coisa você chegar no Burger King e perguntar o Big Mac é bom? Você recomenda o Big Mac aqui? Exatamente. Doutor, assim, a gente tá chegando no final. A gente passou a tarde inteira falando só de perrengue aqui, só de BO e tal. A impressão que dá é que parece que, pô, viajar pra quê? Só dor de cabeça. Gente, não é isso não, viajar né? é maravilhoso. Inclusive, eu amo. E assim, eu tenho sempre uma viagem ali, ó, já... Eu saio de uma, a outra já tá sendo comprada ali, porque parece dar um gás de viver, né? Você fica assim, não, mas tô passando por isso aqui, mas daqui 2 meses eu vou estar lá na praia, eu vou estar lá na neve. Já tem uma engatilhada, já a próxima, já? Então, eu não comprei ainda, inclusive acho que a gente pode fazer uma parceria aqui, no off, né? depois na conversa. Então, a gente conversa. Mas eu quero ir pra Foz do Iguaçu. Ah, tá. Por quê? Eu tô com vontade de ir no Paraguai. E esse ano eu já fui pra praia uma vez. E eu gosto muito de viajar e eu gosto de planejar minhas viagens antes. Então, a gente planejou essa viagem que foi em família. Minha primeira viagem que eu fiz em família com os meus pais. A primeira vez da minha mãe vendo o mar. É mesmo, que legal. Foi muito bom. E aí eu falei, não, agora eu queria uma viagem no Paraguai para fazer umas comprinhas e tal. Porque eu tenho planos de exterior. O exterior que eu fui, o único exterior que eu fui foi na Argentina, né? A gente foi para Bariloche e foi muito legal, mas eu queria muito, muito, muito a Europa. E aí, para isso, a gente está se planejando melhor. Então, a gente faz umas viagens mais tranquilas aqui no Brasil para se planejar financeiramente para a próxima, né? E Foz do Iguaçu, quem viu o episódio da Bruna Fortunato, teve uma hora que eu virei o entrevistado. E foi muito divertido, né? E ela foi perguntando assim, as melhores que eu já vi disso e tal. E eu falei, a melhor cidade do Brasil que eu já visitei, assim, mas disparado, sem sombra de dúvidas, é Foz do Iguaçu. Olha que legal. Então, você vai gostar muito. Independente do Paraguai, Foz do Iguaçu é uma cidade muito legal, tem muita coisa para fazer. Porque eu nunca tive o sonho de ver as cataratas, por exemplo, né? Agora que eu tive esse desejo de ir para lá, que é mais a fronteira ali, né, para fazer umas compras e tal, é que eu fui pesquisar mais a fundo. Mas assim, olha a visão que a gente tem, diferente de quem já conhece o destino, né? Eu, por exemplo, tinha mais vontade de ir pra lá, pra ir no Paraguai e fazer a fronteira com a Argentina, porque eu amei a Argentina. E aí eu queria voltar. Eu falo pro meu marido direto, vamos voltar lá. A gente fez Buenos Aires e Bariloche. E a gente tinha uma conexão em Mendonça, então a gente desceu só do aeroporto, passeou lá rapidinho e voltou pro aeroporto. Mas eu tenho muita vontade de conhecer de verdade essas cidades assim mais, né? Porque tanto a Buenos Aires quanto Mendonça a gente fez como conexão. A de Buenos Aires era maior, então deu pra gente ver um pouquinho mais. Mas eu queria muito voltar. E eu quero muito voltar em Bariloche, porque eu amei. E aí, como ali faz a fronteira com Porto Iguaçu, né? Eu acho que é assim Porto que fala. Iguaçu, eu quero ir pra ir lá. Graça, a cidadezinha. Então, eu achei tão fofo. Eu vi os vídeos, né? Eu gosto muito de pesquisar. É pequenininha, tem só uma vilinha com a feirinha assim. Mas aí tem as comidas, tem um vinhozinho, tem uns né? restaurantes muito bons lá. E assim, você já foi na Argentina? Já. A carne de lá é coisa de louco, né? Sim. Nossa, é muito bom. Mas então... você falando que está se organizando para ir para a Europa, financeiramente, a Argentina não está muito diferente, não, viu? Tá até mais caro. Não, mas eu fui em 2024. Nossa, tá muito caro. Tava assim, aquele período que tava mudando a valorização da moeda. Então, teve um ano antes, estava bem baixo mesmo. Quando a gente foi, tava um pouquinho mais caro, mas agora tá bem mais caro mesmo. Não, a gente foi... Quer ver? A gente foi em 2024 e aí depois, ano passado, nós fomos novamente. Eu fiquei impressionado assim, foi no intervalo de um ano, porque foi julho de 24 e depois julho de 25. Eu fiquei impressionado com a discrepância, assim, no intervalo de um ano. Assim, muito, muito grande mesmo. Eu lembro de pesquisar mesmo na época que eu fui. 2023 estava muito baixo, 2024 estava começando a mudar as coisas e agora eu vi que realmente está bem mais caro. É uma pena mesmo, assim. O consumo em si, assim, tá mais caro que na Europa, assim. Nem se compara, inclusive. É mesmo? Olha, bom saber. Ótimo, vou pegar esse corte, mas eu já separei esse corte aí para eu mostrar pro meu marido.
Não. Porque lá em casa, eu sou aqui, planejo as viagens e ele arruma a mala e vai. Uhum. E aí eu fico na cabeça dele. Falei, eu queria muito uma Itália, eu queria muito Itália. Aí eu queria fazer... Meu desejo é fazer França, só ali Paris mesmo, que é ir lá, ver a torre, ficar 2 dias para fazer o básico, e aí fazer Itália e dar um pulo na Suíça. Aquele que vai de trem, vai lá, fica um dia e volta no outro dia. Porque a Suíça, né? A Suíça... Dicas no podcast com o último, não foi? Com o Eduardo. Com o Eduardo a gente falou sobre idas de trem na Suíça e com a Bruna também, que ela citou que ia pra Suíça e comprou uma passagem de trem do cara. Foi. Eu vi esse. Pra andar de trem e eu na vi Suíça, os destaques também do seu Instagram. Mas a Suíça eu não conheço, não. Pra Suíça eu não fui. Da Itália que eu vi. A Itália, sim. Itália eu já fui 2 vezes. Agora sim, eu falo muito isso, assim, você ir pra Europa, às vezes você gasta um pouco mais pra chegar até lá. Mas se organizar com antecedência, saber jogar o jogo das milhas também, você consegue economizar bastante. Porque lá, depois que você tá lá, na boa, gente, não é... Você sentar num restaurante em Roma pra comer uma pasta, não é muito diferente do que você sentar em um restaurante no Rio de Janeiro ou em São Paulo, assim, não. É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que, assim, você vai para a Europa, como você atravessa o Atlântico, você vai fazer uma viagem de 10, 15 dias. Você vai para o Nordeste, você vai ficar 5, 7 no máximo, assim. Mas se você for calcular o custo por dia de viagem, não vai ser uma diferença tão grande assim também, não. Desde que você consiga se organizar para chegar lá também, com antecedência. Eu preciso dominar as milhas. As milhas me dominam completamente. Eu não sei nada. Inclusive, quem estiver assistindo, um cupom de desconto muito especial que está aparecendo toda hora na tela aqui, ó, Viajando 20. O link aqui na descrição tem tudo que eu entrego para vocês. Tem o meu curso Explorando o Mundo das Milhas, tem meu grupo no WhatsApp, tem os outros episódios do podcast, tem o contato da FAC Turismo, tem o Seguro Viagem, tem tudo. E no link Explorando o Mundo das Milhas, 20% de desconto. Ó, a conversa tá boa demais da conta, mas aí vamos ter que fazer uma parte 2 aqui, porque se deixar, eu vou ficar com a doutora Fernanda aqui e com a Maísa conversando até amanhecer o dia. Mas nós temos compromisso, então eu quero muito te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu que agradeço, muito foi legal muito te bom. conhecer, muito inteligente, trouxe informações muito valiosas. E queria que você deixasse aí uma última viagem aí para aquele viajante ali que fica mais inseguro, com medo de passar perrengue. Olha, a minha dica para vocês agora é que contratem uma agência de turismo. Mas, brincadeiras à parte, é muito importante mesmo. Fotografem. A minha dica é: filmem e fotografem tudo que vocês estão fazendo, desde o início da viagem ali no aeroporto. Por quê? Tudo serve como prova. E prova dentro de um processo judicial, principalmente prova de sofrimento, gente. Vocês estão no aeroporto, vocês estão sentados no chão, porque não tem lugar para sentar. Vocês estão numa fila quilométrica em busca de um voucher de alimentação. Às vezes, tem cliente meu que nem consegue pegar o voucher de alimentação, de tanto que está abarrotado de gente. Isso tudo é prova de um sofrimento que você ficou sem comer, um sofrimento que você teve que tirar do seu próprio bolso, um valor que talvez você nem tinha para se alimentar dentro de um aeroporto. Então, tudo tem que ser documentado. O que mais pega quando a gente vai entrar com um processo é perguntar para o cliente: você pegou a carta, a declaração de contingência? Não sabia que existia. Você fotografou o painel? Não. O que você tem do dia lá no aeroporto? Nada. Eu só tenho eu contando. Gente, a palavra da gente vale muito, mas a prova material de uma fotografia, de um vídeo, aquilo que demonstra um sofrimento, vale muito lá no processo, na hora de ser julgado, né? E o danos morais, que ele é? Ele é aquilo que causa sofrimento. Então, se você não comprova isso, fica muito difícil. Hoje, os juízes já dão uma indenização tão baixa. Se você não comprova aquele sofrimento, é pior ainda. Então, eu espero que ninguém passe por isso, mas se você passar, e alguém vai passar um dia na vida. Eu tenho certeza que alguém vai passar por um voo atrasado. Quem viaja corre o risco, né? Eu preciso que vocês documentem. Documentem tudo que vocês possam e me procurem. Ou procurem um advogado de sua confiança. É isso aí, galera. Quero agradecer você que ficou até o final também. Eu tenho certeza que essa conversa hoje foi muito valiosa para você, porque a doutora Fernanda trouxe
informações muito úteis, né? Foi uma verdadeira prestação de utilidade pública mesmo. E muito obrigado por ter ficado até o final. Agradecer mais uma vez aí toda a galera da FAC Turismo por todo o apoio aqui também. Vai viajar, passagens nacionais e internacionais, a galera resolve para você. Deu perrengue na viagem, doutora Fernanda está aqui à disposição, tá? Vou colocar o link no perfil do Instagram dela aqui também, então segue a doutora Fernanda, que ela está sempre compartilhando informações muito úteis lá no perfil dela também. Meu agradecimento aqui de coração para os meus amigos da Intense Creative, que fazem isso aqui tudo acontecer. Eles são bons mesmo, o estúdio deles é excelente, a estrutura aqui perfeita. E é isso, vamos que vamos. Mês que vem a gente está de volta aí com mais um convidado super relevante aqui para a gente trocar ideia e viajar junto, tá? Beijão e abraço.